Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então vamos lá galera. Hoje o nosso tópico será concordância verbal e como você já viu na aula anterior, em que eu trabalhei tipos de sujeito, você vai perceber que hoje realmente é necessário o conhecimento desses tipos de sujeito, porque a gente vai fazer essa conexão entre o verbo e o núcleo do sujeito. É claro, nós vamos ter outras situações, mas de cara, o processo básico, que é o sujeito concordando com o verbo, na verdade o núcleo do sujeito concordando com o verbo, nós já sabemos mais ou menos um pouquinho, porque agora você já tem total conhecimento para poder identificar um sujeito, para poder identificar um núcleo do sujeito. E agora a gente vai poder amparar você com todos os processos de pegadinhas da concordância verbal aí para todas as provas de concursos públicos. Vamos parar de enrolação, né, Sidney? Vamos ao que interessa. Então, olha aqui comigo. A concordância verbal determina que o verbo se flexione em concordância com o núcleo do sujeito da oração, como a gente já havia dito. Então aqui, ó, as orações abaixo apresentam desvio das normas de concordância verbal. Repare que as bancas sempre se valem de alguns recursos para que esses erros se tornem imperceptíveis a um aluno menos atento. Então aqui, ó, eu coloquei algumas frases e você vai perceber. Está até meio parecido com o esquema CESP-UNB. São várias frasezinhas que, a princípio, na hora da desatenção, a gente acaba não percebendo o erro. Por vários motivos. 3 motivos a princípio. Ou o sujeito está muito grande, e se o sujeito está muito grande, o núcleo do sujeito fica muito distante do verbo, e a gente acaba não percebendo a relação que há entre eles. E aí, de repente, o núcleo está no singular, a gente acaba jogando o verbo para o plural, porque nós temos vários elementos dentro desse sujeito. Ou o camarada fez uma inversão naquela ordem direta em que nós estamos acostumados, como sujeito, verbo e complemento, ele faz uma inversão e ele coloca o sujeito lá para o final, ou então coloca no meio, ou então, sabe, faz uma misturada. E aí você acaba não percebendo. Ou então ele vai brincar com os acentos diferenciais de singular para plural. Quase que não saem de singular para plural. Então, galera, aqui, na verdade, a gente vai testar a atenção. É óbvio que no dia da prova, quando você está ali fazendo a prova, geralmente final de semana, e você está naquele pagodão que tem no entorno, tá com sol no rosto, você acaba dispersando e acaba não percebendo. De repente, a prova tem um texto enorme, você já está cansado também e acaba ficando disperso. Então agora a gente vai treinar a sua atenção, porque conhecimento teórico você já tem, agora te resta a atenção para o dia da prova. A gente precisa saber fazer a prova. Então vem aqui comigo. Olha essas frases, eu já estou te adiantando que tem erro. Então olha a primeira, o som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. A princípio, você olha e fala, poxa Sidney, mas que erro tem? Está tudo muito tranquilo, ó. Cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Como é que a gente vai fazer questão de concordância verbal? Lembram quando a gente trabalhou aquele processo básico de predicação verbal para trabalhar a regência verbal, em que a gente tinha sujeito, verbo e complemento? E eu sempre pedia para você ir de cara no verbo e perguntar a ele quem era o sujeito e o resto era o teu complemento. Então, nesse esquema de ir de cara no verbo e perguntar a ele quem é o sujeito, automaticamente eu já fiz a minha questão de concordância verbal. Quer ver? O som agradável dos cantos dos pássaros acalmam nossas almas intranquilas. Então eu venho aqui de cara no verbo. Então, se eu já achei o verbo, o que eu vou fazer agora? Eu vou perguntar a este verbo quem ou que, para poder saber qual é o sujeito. E eu sempre vou perguntar no singular. Por que eu vou sempre perguntar no singular? Porque de repente pode ser uma pegadinha. E perguntando no singular, eu vou descobrir quem é o sujeito. Depois eu procuro o núcleo e aí sim eu vou saber se o verbo está flexionado de forma correta ou não. Então aqui, ó. Quem ou que acalma nossas almas intranquilas. Aí você deve estar olhando e pensando assim, pô, Sidney, é muita coisa. É isso mesmo, o sujeito é enorme. Então aqui, ó, tudo isso aqui é o meu sujeito. O som agradável dos cantos dos pássaros. E agora, Sidney? Ferrou. Tem um montão de palavra aí. Como é que eu vou achar um núcleo? Lembram daquela aulinha de classes gramaticais? É a primeira aula a ser vista, o resumo, o quadro geral das classes gramaticais. Eu tenho
10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 invariáveis. Das 6 variáveis, nós estudamos 5 no processo conjunto e o verbo separado. Lembram das 5 classes gramaticais do processo conjunto? Eu tinha o substantivo, que era o termo determinado. E eu tinha o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome, que eram os termos determinantes. Dizer que o substantivo é um termo determinado significa dizer que ele é sempre o núcleo da sentença. Então, em qualquer estrutura nominal, quem será o núcleo daquela estrutura? Será o substantivo. Agora, se eu tiver mais de um substantivo na estrutura, basta procurar por aquele substantivo que não tem o quê? Preposição. Então, quando eu olho para cá, ó, o som agradável dos cantos dos pássaros, qual é o substantivo que não tem preposição? É som. Poxa, Sidney, eu estava pensando que era pássaros o sujeito. Pô, mas não tem como, porque ele está o quê? Ó, preposicionado. Então, aqui, como o núcleo é som, então, ó, coloca aqui, ó, núcleo do sujeito. Quem verdadeiramente concorda com o verbo é o núcleo do sujeito. Então, ó, vamos lá, ó, vou jogar para lá, para o verbo. Joguei. Verdadeiramente quem acalma, ou que acalma, é o som. Então, se o som está no singular e concorda com o verbo deve se encontrar em quê? No singular. Então, aqui, ó, no singular. Então, o som agradável dos cantos dos pássaros acalma nossas almas intranquilas. Show? Dá uma olhada na outra. O choro das crianças das comunidades carentes nos comovem. Vou de cara no verbo. Quem é que nos comove? Quem ou o quê? Aí você olha e fala, ué, o choro das crianças das comunidades carentes. É tudo isso, né, Sidney? É tudo isso aqui é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Ah, Sidney, é crianças, não é? Não, não é crianças. Eu não posso ter núcleo preposicionado. Será o substantivo sem o quê? Sem a preposição. Então, vem aqui comigo. O substantivo é a palavra choro. Então, se a palavra choro é o núcleo do sujeito, anota aí no teu caderno, ó, é o núcleo do sujeito e é o núcleo que concorda com o verbo, e o núcleo se encontra no singular, o verbo também se encontrará no singular. Então, eu tenho aqui, ó, o choro das crianças das comunidades carentes nos comove. Tranquilidade? Show? Então, vem aqui comigo. Vinha de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Caramba, Sidney, rolou em inversão aí. Rolou em inversão, ó. Mas não se preocupe. Aquele esquema de cara no verbo vai resolver. Então, ó, vou de cara no verbo. Aí você deve estar pensando assim, poxa, Sidney, eu não estou lembrado, né? Não estou lembrando muito bem por que eu tenho que ir de cara no verbo. Vamos lá. O verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, ele é responsável pelo processo da sentença. Então, naquela estrutura SVC, quem é o responsável por me dizer quem é ele próprio, quem é o sujeito e quem é o complemento? É o verbo. Então, basta perguntar ao verbo que ele vai te responder. Então, aqui, ó, quem é que vinha? Opa, eu obtenho como resposta aqueles viajantes. E se eu obtive como resposta aqueles viajantes, tudo aquilo dali é o meu sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? Viajantes. E se viajantes é o núcleo, será a palavra viajantes que vai concordar com quem? Com o verbo. Se viajante se encontra no plural, o verbo pode ficar no singular? Não, não pode. Então aqui, ó, vinham de algum lugar indefinido aqueles viajantes. Olha a próxima frase. Ocorreu mudanças significativas durante o processo eleitoral. Caramba, Sidney, tem gente que escreve assim, deu esse mole? Tem, porque quando você estuda tipos de sujeito, você percebe que o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, caracteriza uma oração sem sujeito. Consequentemente, ele fica o quê? No singular. Mas muito aluno imagina que o verbo existir, ocorrer e acontecer vai sobre a mesma perspectiva. Então, eles também ficam o quê? No singular. E isso não ocorre não, porque esses verbos, eles são pessoais. Se eu tivesse colocado aqui o verbo haver, aí sim
eu iria dizer, houve mudanças significativas durante o processo eleitoral. Mas como eu utilizei o verbo ocorrer, que é um verbo pessoal, esse verbo ele tem sujeito. E o que ocorreu? Mudanças significativas. Então, meu companheiro, como o nosso núcleo aqui, ó, é mudanças, eu não posso deixar o verbo no singular. Então, foi o que? Ocorreram mudanças significativas durante o processo eleitoral. Agora dá uma olhada aqui na próxima. O homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. De acordo com o nosso material, a gente vai dar uma massificada nisso. Tudo que está aqui a gente vai acabar massificando. Mas aqui eu tenho um caso que pega muitos candidatos no dia da prova. Principalmente eu vou até te direcionar. Tudo isso que a gente viu aqui agora, a banca CESP, a banca FCC, a banca Sesgran Rio e a banca ESAF, elas adoram. Agora, esse esquema aqui, ó, além de todas essas bancas adorarem, eu tenho uma que em especial gosta em demasia, que é o CESP. O CESP adora colocar isso daqui, porque não vai ter alteração na pronúncia, não tem alteração prosódica. Então, se não tem alteração prosódica, diante daquela montoeira de textos, a gente não percebe. E não percebe só o camarada que é um candidato, um aspirante àquela vaga de concurso público. Às vezes, até o professor de língua portuguesa, se ele estiver meio desatento, ele acaba não percebendo, porque todos somos humanos, todos somos falhos e fadados ao erro. Então aqui, eu preciso de muita atenção. Então vamos lá, ó. Quando eu digo aqui, o homem humilde tem certas necessidades que as pessoas abastadas não têm. Eu acabei tendo dois verbos nessa estrutura. Esse primeiro verbo, ele concorda com quem? Ele concorda com o homem. E homem se encontra no singular. Então, olha o que eu vou falar para você. Os verbos ter e os verbos vir são recorrentes em provas em relação a esse aspecto aqui da nossa acentuação diferencial. Estes dois verbos, mais os seus derivados, como o verbo manter, como o verbo provir e por aí vai. Então, vem aqui comigo, ó. Se o homem se encontra no singular, o verbo ter aqui, ele vai ficar também no singular, e é o sem o acento. Agora, quando eu digo que certas necessidades que as pessoas abastadas não têm, esse tem aqui agora está concordando com quem? Com pessoas abastadas. E se ele está no plural, eu tenho como deixar o verbo sem o acento, igualzinho o verbo que concorda com um termo no singular? Não posso fazer isso. Então, eu tenho que diferenciá-lo. Como é que eu vou diferenciá-lo? Eu tenho que colocar um acento circunflexo. Então, aqui, ó, coloco um acento circunflexo. Agora sim, eu mostrei que esse verbo se encontra também flexionado no plural, porque ele concorda com o termo que está no plural. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é? Então, olha para a próxima frase. As crianças das comunidades, as crianças da cidade grande se mantêm alheias a tudo. Quem é que se mantém alheias a tudo? Opa, tudo isso, ó. As crianças da cidade grande. Mas quem é um núcleo? É a palavra crianças, que é o substantivo sem o quê? Sem a preposição. Se crianças se encontram no plural, o verbo também tem que estar no plural. Aí você deve estar pensando assim, ué, Sidney, mas não já tem acento? Não está no plural, não? Não. Quando eu tenho o derivado, por exemplo, do verbo manter, que é o verbo, do verbo ter, que é o verbo manter, ou então do verbo vir, que é o verbo provir, se ele se encontra no singular, ele acaba levando um acento agudo. Por quê? Porque aqui quando eu digo mantém, eu tenho uma oxítona terminada em em. Então, obrigatoriamente, pelas regras de acentuação, ele acaba levando um acento. Beleza. No caso aqui no singular, é um acento agudo. Agora, ao jogar para o plural, sempre será um acento circunflexo. Mas por que, Sidney? Para ficar fácil de você gravar isso. Se eu falo em acento agudo, eu tenho quantos pauzinhos? Eu tenho um pauzinho, então é acento no singular. Se eu falo do acento circunflexo, eu tenho quantos pauzinhos? Eu tenho 2, então é acento no plural. Então aqui, ó, se fosse a criança se mantém com acento agudo. Agora, se eu coloco as crianças se mantêm com acento circunflexo. Tranquilo? Perceberam que é uma grande pegadinha? Não tem diferença na pronúncia, seja no singular, seja no plural? Então, meu companheiro,
fique atento em relação a isso. De moldes da base, a gente já tem uma perspectiva. E isso daqui é válido também para a hora da tua produção textual, porque com certeza você já fez um módulo de redação, seja no curso presencial, seja no curso online, e você ouviu da boca do professor para não produzir períodos longos. Ó, jamais produza períodos longos. Isso está completamente errado? Não, isso não está completamente errado, não. Agora, se eu falar que é estritamente proibido, se você fizer um período longo, você estará reprovado, isso é um equívoco. Sabe por quê? O professor, ele te aconselha não que aquilo esteja completamente errado, mas para que você evite o erro. Como assim, Sidney? Se eu colocar um período muito longo, eu tenho uma grande possibilidade de cometer erros de concordância, tanto verbal quanto nominal, porque o meu verbo pode estar muito distante do núcleo do meu sujeito, ou o meu substantivo pode estar muito distante de um adjetivo ao qual ele faça referência. Agora, se eu produzo períodos curtos, o sujeito vai ficar próximo do verbo e aí eu já não vou mais cometer erro de concordância verbal. Aí só se eu for muito desatento mesmo. Então é por isso que os professores pedem para você evitar produzir um período longo. Sem contar que você também pode acabar falando demais, pode acabar sendo prolixo. Então é bom realmente ser objetivo em um período curto. Mas não significa que está completamente errado, não. Afinal de contas, se você já fez faculdade, você vai lembrar da época de faculdade em que você lia autores que produziam períodos longos e autores que produziam período curto. Quando você lia um autor que produzia um período muito longo, o que você acabava fazendo? Você reproduzia um período muito longo, sem nem perceber. E também quando o camarada que você estava lendo produzia um período curto, na hora da prova você também acabava produzindo um período curto sem nem perceber. Então, não está completamente errado, mas é bom evitar, porque vai fazer você errar menos em relação à concordância verbal. Beleza? Diante disso, nós vamos pegar alguns casos agora particulares. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Nós percebemos que diante de uma estrutura em que você tem um sujeito determinado e simples, basta identificar aquele núcleo e pronto. Se o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo está no plural, o verbo fica no plural. Agora, quando eu tenho sujeito composto, eu preciso ter toda uma atenção. Ué, Sidney, para mim, sujeito composto, o verbo é automaticamente para o plural. Numa estrutura de sistema SVC da ordem direta, beleza. Mas as bancas têm outras possibilidades para poder te enganar. E é em cima disso que eu vou trabalhar para você não ser pego de calça arriada. Tranquilo? Então vem aqui comigo, ó. Sujeito composto após o verbo. Então vamos entender o que vai acontecer aqui. Quando eu coloco o sujeito composto de cara na frente e depois eu coloco o verbo, eu tenho uma ordem direta. Então quando eu digo aqui, o gato e a gata miaram, eu tenho o verbo e eu tenho o sujeito composto antes desse verbo, que é uma ordem natural da coisa. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho dois núcleos, o verbo, numa concordância gramatical, ele vai concordar com estes dois núcleos. Então, é por isso que o verbo se encontra o quê? No plural. Então, o gato e a gata miaram, frase perfeita. Agora, quando eu digo miaram ou miou o gato e a gata, muito aluno desconfia, fala assim, como assim, Sidney, miou o gato e a gata? Tu tá maluco? Não tem como não. Poxa, se eu tenho dois termos, é só miaram. Só que aí entra a nossa queridíssima gramática normativa. E a nossa queridíssima gramática normativa permite que se esse sujeito estiver depois do verbo, então eu comecei com o verbo, beleza? Verbo primeiro. Eu posso ter tanto a concordância gramatical, que é a concordância natural, em que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, portanto, se eu tenho dois núcleos, o verbo se encontrará no plural, mas a gramática normativa também permite uma concordância
demonstrativa em que o verbo concorda com um núcleo mais próximo. Então, eu posso dizer que miaram o gato e a gata ou que miou o gato e a gata. Eu posso dizer que chegaram o professor e seu aluno, mas eu também posso dizer que chegou o professor e seu aluno. Aí vai depender de uma análise do discurso, de uma análise mais aprofundada, para a gente entender a intenção do produtor daquela sentença na hora. Mas, diante disso, você acha que o camarada vai te cobrar isso? Não, ele só quer saber se você tem a noção ou não dos parâmetros de concordância, para, de repente, te pegar numa possível pegadinha. Se você já sabe que se o verbo está antes e o sujeito composto está depois, ou seja, eu posso ter dois tipos de concordância. Então, fica ligado nisso. Tranquilo? Belezinha? Então, isso daqui é muito tranquilo. O outro, agora, vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês, senhores e senhoras. Vamos lá. Sujeito composto ligado por ou. Opa! O conectivo ou ali, nessa relação de sujeito composto, pode indicar uma exclusão ou simultaneidade. Então, a gente vai avaliar sempre sobre essa perspectiva. Então, vem aqui comigo. Ó. Se houver exclusão, o verbo fica na terceira do singular. Por que ele vai ficar na terceira do singular? Porque o camarada vai concordar só com o cara. Agora, se houver simultaneidade, o verbo vai para a terceira do plural. Por quê? Porque aí ele vai concordar com os dois elementos. Então, olha aqui. João ou José casará com Maria. Como assim, Sidney? Isso está certo? Eu tenho dois elementos ali, mas vamos lá. Aqui indica, ó, exclusão. Apenas um casa, apenas um ganhou. Meu companheiro, ali é o seguinte. Quando eu falo João ou José casará com Maria, de acordo com a perspectiva da nossa sociedade, o casamento ele se dá entre um homem e uma mulher. Então, olha só o conhecimento de mundo fazendo referência a esse processo gramatical. Ah, professor, mas eu sei de sociedades tribais em que um homem tem várias mulheres e também tem sociedade em que uma mulher tem vários homens. Beleza, eu também sei. Mas de acordo com a nossa perspectiva, aqui no Brasil, o que acontece? Um homem tem apenas uma mulher. Ah, professor, mas o meu vizinho ele é sem vergonha, ele tem um montão de mulher. Mas de acordo com a perspectiva tradicional, isso está errado, não está errado? Então vem aqui comigo. Quando eu digo João ou José casará, quem é que vai casar? É só um. Ou só o João ou só o José. Então se só um pode casar, o verbo se encontra no singular. Afinal de contas, eu ainda nem sei quem vai casar, mas eu tenho a certeza que será apenas um. Tranquilo? Agora, quando eu digo muito frio ou muito calor podem matar o bebê, os dois podem. Então, eu tenho uma simultaneidade. Se eu tenho uma simultaneidade, o verbo vai ficar no plural. Por quê? Porque ele vai concordar com os dois elementos, tanto muito frio quanto muito calor. Como assim, Sidney? Vamos lá. Quando eu digo muito frio ou muito calor podem matar o bebê, é só o frio que pode matar? Não, né? É só o calor que pode matar? Não, os dois podem. Então, por isso, tem simultaneidade e por isso o verbo se encontra no plural. Teve uma atenção maior, a gente avaliou, inclusive textualmente, mas não é nada tão difícil assim, não é, meu querido aluno? Então, vem aqui comigo. Sujeito composto com núcleos sinônimos ou quase. Como assim, Sidney? Núcleos sinônimos ou quase? Eles são sinônimos ou quase sinônimos. São palavras que semanticamente se aproximam pelo contexto. Então, quando eu digo aqui, ó, a paz e a tranquilidade comoveu o povo, ou a paz e a tranquilidade comoveram o povo. Se liga só. Não dá para perceber uma relação de familiaridade
entre a palavra paz e a palavra tranquilidade? Não dá para perceber um processo de sinônimos ali? Não dá para perceber que elas estão muito estreitadas semanticamente? Dá para perceber, não dá para perceber? Da mesma forma que você percebe, o avaliador também percebe. Aí o que ele vai fazer? O verbo fica na terceira do singular ou vai para o plural. Por quê? Porque aqui ele pode colocar o verbo na terceira pessoa do singular como se ele apanhasse tudo isso aqui, ó, num processo. Já que eles são sinônimos ou palavras bem similares, não tem por que eu jogar para o plural. É um tipo de pensamento. Então, pá, o camarada coloca a paz e a tranquilidade comoveu o povo. Agora, de acordo com a perspectiva tradicional de concordância, eu tenho dois elementos. E se eu tenho dois elementos, eu também posso o quê? Aliás, eu até devo. Eu jogo para o plural. A paz e a tranquilidade comoveram o povo. Mas para que eu te mostro as duas possibilidades? Para você sair escrevendo isso na tua prova? Claro que não. Se você estiver fazendo uma redação, meu companheiro, joga sempre para o plural se você tem um sujeito composto. A não ser que indique aquela exclusão, é claro. Agora, na maior parte dos casos, não vai indicar exclusão. Então, você joga para o plural, pode ter certeza que você vai acertar. Mas é importante que você tenha a noção das outras possibilidades. Para quê? Se porventura você estiver fazendo uma prova do CESP, ou então até mesmo de outra banca, em que o camarada tenta traçar uma pegadinha, você já não vai mais cair, não é? Então vem aqui comigo. Entender esse processo? Beleza? Então vamos lá, ó. O nego deve pensar assim, né? Pô, Sidney é muito louco, né? Fica perguntando se eu entendi. Como é que eu vou responder, cara? Tu tá maluco, Sidney? Tu tá aí sozinho, não tem como eu te responder. Claro que tem. Lá no Facebook, no e-mail, você pode me responder. Então vem aqui comigo, ó. Sujeito composto por pessoas diferentes. Que pessoas, meu companheiro? As três pessoas do discurso. A primeira, a segunda e a terceira. Quem são essas três pessoas? É a pessoa que fala, é a primeira, a pessoa com quem se fala, que é a segunda, e a pessoa de quem se fala, que é a terceira. Normalmente, se a gente estiver trabalhando, eu tenho eu, tu e ele, não é não? Então vem aqui comigo. Se houver primeira pessoa, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Claro. Se houver segunda e terceira pessoas apenas, aí você se liga nisso, ó, sublinha isso aqui no teu material, ó. Se houver segunda e terceira pessoas apenas, é preferível o verbo na segunda do plural, que é o vós. É preferível. Então, se você estiver produzindo um texto, faça assim. Aceita-se, contudo, o uso na terceira pessoa do plural, como se o sujeito fosse vocês. Então, vamos ver como é que isso funciona. Eu, tu e ele. São três pessoas do discurso. Tem a primeira pessoa. Como é que eu vou jogar esse verbo? Eu vou jogar para a primeira pessoa do plural. Então, aqui, ó, eu, tu e ele chegamos. Tanto é que é por isso que quando eu digo chegamos, comemos o bolo, eu digo que eu tenho um sujeito determinado, porque eu consigo identificar que foi o nós. E eu, quando tenho o nós, pelo menos um camarada eu consigo identificar de forma muito direta, que é o eu. Porque se eu tenho um nós, é porque dentro daquele processo de nós, eu posso ter vários outros elementos, mas eu tenho quem? Eu, com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, por isso que na perspectiva tradicional da gramática, a gente trabalha assim. Agora, quando eu digo tu e ele, eu só tenho segunda e terceira pessoas. Então, o preferível é que eu diga tu e ele chegastes. Mas a gramática ainda assim aceita. Tu e ele chegaram. É como se eu falasse, vocês chegaram. É algo que é fato linguístico. A língua aceita, está na gramática, então você pode contar que está certo também no dia da tua prova. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Opa, chegamos num elemento muito importante para poder avaliar, hein, meu querido? Olha aqui comigo. Deixa eu apagar aqui, porque pode ficar poluído visualmente para ti. Núcleo coletivo seguido de especificação. Você pode ter aprendido na época da escola, ou até em cursinho presencial, ou até mesmo no online,
expressões partitivas, a maioria, a minoria, não é verdade? Mas quando eu falo a maioria de, a minoria de, e por aí vai, um bando de, gente, aí eu tenho núcleos coletivos. Por que eu estou dizendo isso? O aluno, se ele só estudar pensando na expressão partitiva, ele vai pensar o seguinte: esta expressão partitiva pode não ser o núcleo do sujeito, quando na verdade será sempre o núcleo do sujeito. Aí as bancas, elas colocam a expressão partitiva acompanhada de seres animados, como pessoas, como crianças, e aí semanticamente aquela palavra é muito mais forte para você do que a expressão a maioria, a minoria. Então, se aquela palavra é semanticamente mais forte para você, você achará que aquilo dali vai ser o núcleo do sujeito, quando na verdade não será. Então, é sobre essa perspectiva que a gente vai ter que trabalhar aqui agora. Mas, toda atenção é necessária nesse momento, tranquilo? Então, vem aqui comigo. O verbo pode concordar com o núcleo coletivo ou com a especificação. Então, eu tenho aqui, concordância facultativa. Quando o camarada coloca na prova, você já viu que nós temos outros casos em que eu posso brincar com esse processo facultativo. Mas esse daqui pode marcar aí um asterisco no teu material. Quando o camarada está brincando com concordância facultativa, em 99,9999999% dos casos, é isso daqui. Só não vou dizer que em 100%, dos casos, porque afinal de contas, vai que no dia o camarada resolva não colocar. Ou então ele assistiu a minha aula e só de sacanagem, vou ferrar o Sidney, eu não vou colocar. Aí você vai querer cobrar de mim, mas eu disse 99,9% dos casos, tranquilo? Então vem aqui comigo, Um grupo de estudantes se aproximou ou um grupo de estudantes se aproximaram. Aqui eu tenho tudo isso daqui, como sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? É a palavra estudante? Não, é a palavra grupo. Aqui eu tenho um núcleo. Então, por um processo de concordância gramatical, o núcleo do sujeito concorda com quem? Com o verbo. Então, como o grupo está no singular, o verbo fica no singular. Agora, quando eu digo um grupo de estudantes se aproximaram. Ah, professor, agora o núcleo do sujeito vai ser estudante? Não, meu companheiro. Eu não posso ter sujeito preposicionado, já te mostrei isso para você. Então, aqui, quem vai ser o núcleo do sujeito? Vai continuar sendo a palavra grupo. Poxa, Sidney, mas isso daí está meio estranho, está meio estranho? Não, não está meio estranho, não. Com a palavra estudante, semanticamente é muito mais forte para você, a gramática normativa permite que você concorde o verbo com esse termo especificador, que sintaticamente funciona como um adjunto adnominal. Afinal de contas, tem preposição, mas está ligada a um substantivo. Agora, por que a gramática permite isso? Permite essa concordância atrativa, exatamente pelo fato de essa palavra ser semanticamente muito forte para você. Então, vamos lá. Vamos perceber algumas pegadinhas que o camarada pode fazer contigo no dia da prova. Ele pode colocar assim, a maioria. A maioria passou. Quando eu tenho a maioria passou, eu só tenho o termo quê? Coletivo aqui. Eu só tenho essa expressão partitiva, como todo mundo chama. E apesar de indicar uma coletividade, se encontra no singular. E o verbo sempre vai concordar com esse núcleo aqui, então beleza, o verbo também fica no singular. Aí a gente viu que quando eu coloco a expressão partitiva ou esse núcleo coletivo, como você preferir, mais um termo especificador, a maioria dos alunos, eu posso ter duas situações, como a gente acabou de ver. Então, a maioria dos alunos passará. Passou não, vou botar aqui passará,
A maioria passará, para eu poder botar tudo direitinho. A maioria dos alunos passará, ou então a maioria dos alunos passarão. Aqui eu tenho a maioria dos alunos como sujeito nas duas sentenças. E eu tenho o termo maioria como núcleo do sujeito nas duas sentenças. Só que na primeira, o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que é uma concordância gramatical. E na segunda, o verbo concorda com o termo especificador, que é o termo dos alunos. E aqui, sintaticamente, funciona sempre como uma adjunta adnominal, afinal de contas está ligado a um substantivo. Então, isso está mostrando que quando eu tenho um núcleo coletivo seguido de um termo especificador, eu sempre posso ter dois tipos de concordância. Eu posso ter a concordância gramatical, em que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, então ele vai ficar no singular, e eu posso ter uma concordância atrativa. Como assim, Sidney? Não significa que o verbo vai ficar no plural, não. Ele vai concordar com um termo mais próximo. Então, eu posso fazer assim, ó. A maioria do povo passará. Aqui eu tenho núcleo coletivo ou expressão partitiva, como você quiser, e eu tenho também um termo especificador. Então, o verbo pode ficar no plural, no singular? Não. O verbo, seja concordando com o núcleo coletivo, seja concordando com o termo especificador, ele vai ficar no singular, porque, afinal de contas, apesar de os dois elementos, como maioria ou povo, indicarem coletividade, os dois se encontram no singular. Então, cuidado com essa pegadinha, porque tem muito aluno que pensa que só pelo fato de estar especificado, eu posso jogar para o singular ou para o plural. Não, eu posso ficar com ele no singular, porque ele vai concordar com o núcleo que está no singular. Ou eu posso concordar com o termo especificador. Eu só vou ter esse verbo no plural se o termo especificador se encontrar no plural. Tranquilo isso? Então, beleza. Então, agora a gente pode brincar com outra coisinha. Então, deixa eu apagar aqui. Olha mais um assunto aí pra gente. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, como Sua Excelência e Vossa Excelência, o verbo se manterá na terceira pessoa. Então, olha aqui. Sua Excelência aceita bem suas próprias limitações. E Vossa Excelência aceita bem suas próprias limitações. Para que isso é importante? Para você que vai fazer uma prova de redação oficial. Então, a gente sabe que hoje em dia, esse tipo de tratamento, de certa forma cerimonioso, não é mais utilizado no nosso cotidiano. Ninguém fica falando assim, ninguém escreve assim para um amigo. Agora, quando a gente está dentro de um órgão público, nós precisamos trabalhar isso daqui. E você que quer ser um servidor, precisa ter conhecimento desse fato. E geralmente, antes de você virar servidor, quando é que isso vai ser cobrado para você? No dia que você fizer uma prova de redação oficial. Então, isso daqui da concordância é muito simples. O que a gente pode aprofundar aqui agora é o direcionamento do processo de comunicação. Porque quando eu digo Sua Excelência ou então Vossa Excelência, o referente é diferente. Então, eu tenho eu, emissor. Aí eu estou conversando com uma pessoa. E vai depender da pessoa com quem eu estou conversando para eu poder utilizar Sua Excelência ou Vossa Excelência. Então, imagina aqui, eu tenho o deputado Bino, que é o vermelhinho, e eu tenho o deputado preto não, o deputado Pedro, que é o pretinho aqui. Então, vamos lá, eu tenho o Pedro e o Bino. Então, o Bino é o deputado, o Pedro não vai ser deputado, não. O Pedro será o assessor desse deputado, né? Vai ser tipo um secretário. Então, aqui, ó, se eu for falar direto com um Bino, eu vou dizer assim, ó, Vossa Excelência. Sei lá, tem um documento aqui, ó. Eu pego aqui, ó, um documento. Aí eu pego assim, ó. Deixa eu pegar aqui um documento. Tem um documento aqui. Aí eu falo assim pro deputado Bino. Eu falo aqui, ó, deputado Bino,
Aqui estão os documentos que Vossa Excelência me solicitou. Pá, aí entrego. Porque quando eu estou falando diretamente com a pessoa, eu utilizo Vossa Excelência. Beleza? Agora, se eu estiver falando com o assessor do deputado Bino, que é o Pedro, aí eu falo assim, ó. Assessor Pedro, aqui estão os documentos que Sua Excelência, o deputado Bino, me solicitou. Então, quando eu falo com a pessoa diretamente, eu digo Vossa Excelência. Se eu estou falando da pessoa, aí eu digo Sua Excelência. Tranquilão? Então, beleza. Então, vamos lá, ó. Diante disso, o próximo tópico, nomes próprios pluralizados. Isso daqui é super tranquilo, só que a gente precisa de atenção para poder acertar, ó. A flexão é determinada pelo emprego ou pela ausência de artigo ou outro determinante. Afinal de contas, eu até posso ter um outro determinante, mas geralmente será o artigo. Até mesmo porque você aprendeu na aulinha de classes gramaticais que o artigo é que flexiona em gênero e número. É ele que vai me dizer se um elemento está no masculino ou no feminino, no singular ou no plural. Não é verdade? Então aqui, se eu simplesmente coloco o termo sem um referente, sem um determinante, sem um especificador, olha o que vai acontecer. O verbo vai ficar no singular. Então, Estados Unidos enfrenta uma crise avassaladora. Agora, a partir do momento que eu venho aqui e coloque o artigo, aí eu vou ter obrigatoriamente que jogar este verbo para o plural. Os Estados Unidos enfrentam uma crise avassaladora. Então, atenção com isso, que isso daqui não é difícil, mas se você não tiver atenção, você derrapa. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá, ó. Olha o próximo caso. O próximo caso talvez seja o caso mais difícil que a gente tem, porque exige uma atenção muito grande do camarada. Se liga só. Aqui é o seguinte. Quando eu tenho um pronome apassivador, eu terei uma voz passiva e o sujeito vai concordar com o verbo. Então aqui, ó, iniciou-se a negociação. Como a negociação se encontra no singular, o verbo fica no singular. Aqui, concluíram-se as apresentações. Como apresentações é o sujeito e concorda com o verbo e está no plural, o verbo fica no plural. Só que vamos lá. Geralmente o aluno confunde o verbo com o pronome ser. Porque esse pronome ser, nas provas de concursos públicos, geralmente ou é partícula passivadora ou é partícula de indeterminação do sujeito. Quando é partícula passivadora, eu tenho um sujeito paciente, é claro. Agora, quando é uma partícula de indeterminação do sujeito, eu não tenho com quem concordar. Então, o verbo vai ficar no singular. Agora, quando eu tenho um sujeito, se esse sujeito ficar no singular, o verbo fica no singular. Se ele ficar no plural, o verbo fica no plural. Ah, Sidney, como é que eu sei que aquilo dali é um sujeito? De duas formas. A gramática normativa pede para você tentar transpor esse tipo de frase, que pode ser uma voz passiva sintética, para uma voz passiva analítica. Como assim, Sidney? Repete isso daí para mim. Quando eu tenho uma voz passiva sintética, eu tenho uma voz menor, ou seja, eu tenho um verbo mais um pronome. Agora, quando eu tenho uma voz passiva analítica, eu tenho uma voz maior, ou seja, eu terei uma locução verbal. Então, para eu saber se isso daqui está na voz ativa ou na voz passiva, eu tenho que transformar este verbo pronominal aqui numa locução verbal. Então, eu digo assim, ó, a negociação foi iniciada. Ou então eu digo, as apresentações foram concluídas. Então, a partir do momento que eu consigo transformar essa estrutura numa estrutura de locução verbal, de voz passiva analítica, eu tenho certeza absoluta que o sujeito é o termo que está ali. Porque quando eu digo a negociação foi iniciada, o que foi iniciada? A negociação. Então, o que? É sujeito. É óbvio que é um sujeito paciente. Aqui também é um sujeito paciente. Mas nem sempre a gente tem a possibilidade de fazer essa troca. Porque no dia
dia, o camarada pode colocar uma frase muito grande. Aí o que você vai fazer? Você vai recorrer àquele quadrinho que eu já mostrei em outro momento para você e vou mostrar de novo. Então se liga só nisso aqui. Quando eu tenho o verbo mais o pronome ser, esse camarada aqui pode ser verbo transitivo direto, pode ser verbo transitivo direto e indireto, ou pode ser verbo transitivo indireto, ou intransitivo, ou de ligação, ou até mesmo verbo transitivo direto, mais objeto direto preposicionado. Então aqui, meu companheiro, o que a gente aprendeu? Que se eu tenho verbo transitivo direto mais verbo transitivo direto e indireto, mais o pronome ser, isso por causa do direto, eu terei um sujeito paciente. E nessa estrutura de sujeito paciente é porque eu tenho aqui uma PA, que é a partícula apassivadora. Por que se chama partícula apassivadora? Porque indica a passividade do sujeito. Se eu tenho um sujeito paciente, é porque aqui eu tenho uma voz passiva. Agora, quando eu tenho verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, ou até mesmo o verbo transitivo direto mais o sujeito preposicionado, eu tenho uma partícula C aqui, que será uma partícula de indeterminação do sujeito. E se a partícula é de indeterminação do sujeito, é porque o meu sujeito é indeterminado. Se o meu sujeito é indeterminado, o verbo vai pluralizar em algum momento? Não. Se o meu sujeito é indeterminado, o verbo aqui vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, se o meu sujeito é indeterminado, eu tenho voz passiva ou voz ativa? Aqui eu tenho voz ativa. Então, olha quanta coisa a gente está estudando aqui. Sem contar que se esse sujeito é paciente, ele vai concordar com o verbo. Então, se ele está no singular, o verbo fica no singular. Se ele está no plural, o verbo fica no plural. Então, meus companheiros, tipos de sujeito, concordância verbal, funções da partícula C e ainda conseguir resolver se é voz ativa ou voz passiva. Então, você deve estar se perguntando, poxa, como é que isso funciona na prática, Sidney? Vamos lá, vou colocar aqui algumas frasezinhas para te mostrar. Precisa-se de empregadas e aquela famosa frasezinha que sempre cai nas provas. Vende-se casa. Quando eu digo precisa-se de empregadas, eu não consigo dizer de empregadas são precisadas ou porque não vai continuar o mesmo sentido, ou porque eu não posso ter um sujeito preposicionado. Agora, se eu simplesmente recorrer ao sistema do quadrinho, olha o que eu tenho aqui, verbo transitivo indireto mais pronome ser. Então, eu já sei que aqui é partícula de indeterminação do sujeito. Dessa forma, eu sei que é um sujeito indeterminado, eu sei que é uma voz ativa e eu sei que aqui o verbo vai ficar no singular obrigatoriamente. Olha a minha concordância. E esse camarada aqui, sintaticamente, como o verbo é transitivo indireto, ele funciona como um objeto indireto. Agora aqui, vende-se casa. Eu posso dizer a casa é vendida, não posso, Sidney? Já sei. Agora, se na hora te bater a dúvida, porque no dia a dia ninguém coloca vende-se casa, não. As pessoas colocam vende-se casas. E muita gente mesmo, pensa que isso daqui é um sujeito indeterminado. Se é um sujeito indeterminado, consequentemente, eu tenho uma voz o quê? Ativa, eu tenho uma partícula de indeterminação do sujeito, não é verdade? Mas isso daí, de acordo com a NGB, não é assim não. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho aqui uma partícula passivadora. Se eu tenho uma partícula passivadora, quem é esse camarada aqui? É o meu sujeito. Então, se eu coloco casa, está correto dizer vende-se casa. Mas se eu coloco casas, aí eu tenho que dizer vendem-se casas. Até mesmo porque eu consigo jogar para a voz passiva analítica. Casas são
vendidas. Tranquilo? Aí você deve estar estranhando. Poxa, Sidney, por que em cima eu tenho um verbo transitivo indireto e ele pediu um objeto indireto? Embaixo também não deveria pedir um objeto direto? Isso se a voz for ativa, meu companheiro. Então eu digo, Pedro comeu... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos, nós aqui do Lá Concurso, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00, ponto a ponto dos conhecimentos básicos, são 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula aí, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau. Clique lá.